Um agente de suporte configurado para nunca reembolsar depois de 30 dias, reembolsa mesmo assim? Não é bug. No System Prompt você diz para ele ser empático, e essa instrução está vencendo token por token sua política. Hoje eu mostro por que empilhar regra em cima de regra piora seu agente e o esquema que troca isso por um contrato que o LLM é forçado a preencher. Sem gambiarra. Bora? Olá, seja bem-vindo. Depois dessa lição, você será capaz de entender a diferença estrutural entre um prompt genérico e uma skill de agente de IA empacotada. Mas afinal, por que isso importa? Bom, seu agente continua alucinando simplesmente porque seus prompts estão tratando ele como um chatbot, ao invés de tratá-lo como um sistema programável. No momento, você sabe como escrever prompts longos e complexos com muitas instruções, mas provavelmente assume que, ao dar a LLM mais contexto, é a única maneira de melhorar o seu desempenho. Na realidade, e isso é surpreendente, às vezes mais contexto frequentemente degrada o desempenho. Você precisa mudar de paradigma. Parar de escrever arquivos de texto não estruturados para engenharia de capacidades delimitadas e validadas. Vamos pensar sobre como a maioria das equipes constrói os agentes hoje. Eles começam com um prompt de sistema bem simples. Por exemplo, você é um assistente prestativo. E então o que acontece? O seu assistente comete um erro e aí você vai e adiciona uma nova regra. Nunca faça isso, ou nunca faça X, ou nunca faça Y. Isso é uma espécie de guarda-reio, então, ou as famosas restrições. E aí ele comete outro erro. E aí você adiciona uma outra regra. Sempre faça Y antes de fazer Z. E aí, dentro de alguns meses, aquele prompt de sistema que antes era simples passa a ser um documento massivo de 5 páginas. E o agente agora está com um desempenho pior do que nunca. Então, aqui está o que nós vamos descobrir para consertar isso. Primeiro, vamos falar sobre prompts versus skills. Vamos definir exatamente o que é uma skill nesse novo paradigma. E em seguida falaremos da fragilidade dos prompts e por que adicionar mais regras, na verdade, quebra o LLM. Terceiro, nós falaremos sobre a reusabilidade das interfaces de ferramentas dos agentes. E por último, falaremos do loop de execução, especificamente como nós vinculamos ferramentas ao agente para forçar esses limites. Vamos lá, vamos dar uma olhada na minha tela aqui. Quando nós olhamos para o desenvolvimento da IA padrão hoje, a maioria dos engenheiros está presa no paradigma de prompting. A gente vai ver aqui por que isso falha e como a engenharia de skills conserta isso. Então, aqui, ó, esse aqui é um exemplo de prompt e ele não está completo, mas eu deixei claro aqui, por exemplo, que ele se estende por mais algumas páginas, que são as regras, todas as adições, as modificações, as customizações que você vai fazendo nesse prompt, à medida que você vai fazendo a análise dos outputs que são produzidos. Então, eu mesmo tenho aqui alguns exemplos de prompts que eu utilizava num fluxo de produção de aulas, que usava ali microlearning, técnicas de microlearning, zero marketing, né, e prática ativa. Então, são arquivos que vão crescendo porque você vai colocando uma série de regras, uma série de condições do que fazer, do que não fazer, você vai adicionando exemplos e mais exemplos, e à medida que o tempo vai passando, esses arquivos eles ficam enormes. Então, é assim que um prompt se parece quando você realmente utiliza ele para algo na produção que precisa de uma certa qualidade, onde a qualidade dos outputs é algo inegociável e que você tem que manter ali um padrão
de execução de repetição acima da média. Então, basicamente, ele é uma string bruta de texto que você passa para LLM de forma... Se a gente for pensar ao pé da letra, a gente diz que ele é não estruturado, embora você possa fazer ali uma estrutura utilizando a notação Markdown, onde você tem hierarquias através de cabeçalhos, formatos, você pode colocar os exemplos, né? Você consegue uma certa formatação, mas isso não é a estrutura ideal. Então, ele depende muito da capacidade do modelo de equilibrar ali as prioridades que competem pelo mecanismo de atenção da LLM. Então, quando eu mando um prompt aqui, ele tem várias seções, se eu colocar ele aqui no modo Source Code, deixa eu mudar aqui para Source Mode, então aqui ele até tem, quando a gente fala que ele é não estruturado, essa hierarquia não quer necessariamente dizer uma estrutura. Então, quando você manda um prompt, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai colocando várias hierarquias aqui, você vai colocando seções, subseções, mas por ele não ser uma estrutura, o Markdown ele até tem uma certa hierarquia, mas quando você manda um texto como esse, ele está ali, ele está competindo, né? Todas essas seções aqui, elas estão competindo ali no modelo por prioridade. Então, é como se cada seção dessa, precisasse ganhar a atenção da LLM, mas é uma competição que ela não fica muito clara. Apesar de que já é sabido no meio da engenharia de prompt que os exemplos, né, que são um contexto, eles muitas das vezes são mais fortes do que as instruções. Porém, acontece o problema de que, se você dá muito contexto, além de ter um problema da janela de contexto ser limitada, você às vezes pode acabar tendo problemas de alucinação também pelo excesso de contexto. Então, agora eu quero que você olhe para esse outro exemplo. Tá? A gente tinha ali... a gente tem um exemplo aqui, que é um prompt voltado para a política de reembolso de uma empresa. Então, você é um assistente útil de assistência para uma companhia de retail, né, de varejo. Ele é sempre político, empático com os clientes, nunca faça o cliente se sentir mal e coisas do tipo. E assim, ele estabelece aqui as políticas, né? Política de reembolso, que os clientes podem requisitar um reembolso dentro de 30 dias de compra. Após 30 dias, eles não são permitidos sob circunstância nenhuma. E aí, com o passar do tempo, você vai aumentando esse arquivo até que você tenha ali um arquivo enorme de várias páginas. E às vezes, com o tempo, essas regras que você vai colocando, elas podem inclusive ficar conflitantes. E existe um problema que a LLM nem sempre ela vai detectar e alertar sobre essas inconsistências. Ela vai querer responder, ela vai determinar a prioridade que ela tem na resposta, e às vezes você nem vai perceber que existem instruções conflitantes. Então, isso aqui é a ideia de um prompt, né? Um texto, uma grande quantidade de string não estruturada. Por outro lado, a gente tem aqui a estrutura de uma skill, que usa uma linguagem YAML, né? Que é YAML File, YAML, que inclusive é uma linguagem que era utilizada para fazer deploy de infraestrutura as code. Tá? Então, ela tem uma estrutura hierárquica. Então, a skill, o que ela é? Ela é um contexto de execução delimitado. Ela inclui o prompt, mas ela também define estritamente o esquema de entrada, o formato da saída e a lógica de validação. Então, você pode pensar nisso como se fosse, por exemplo, cozinhar. Um prompt é como se você entregasse a alguém uma carta não estruturada de 5 páginas e descrevendo ali uma receita, né, de como fazer um bolo,
esperando que a pessoa lembre de tudo enquanto ela também fala com o cliente e atende o telefone. Uma skill já é como um cartão organizado, preciso, com uma lista de ingredientes claras, as entradas, a foto específica do bolo final, que é a validação de saída. E o chefe ele só olha para o cartão e ele só olha para o cartão de receita quando é hora de assar aquele bolo exato. Então, vamos olhar aqui para a fragilidade dos prompts. Quando você depende inteiramente de prompts, adicionar uma regra frequentemente pode quebrar uma regra antiga, que é o que eu falei sobre o conflito. A partir do momento que aquela... eu, por exemplo, tenho aqui, né, vários prompts que eu já usei no meu workflow, e tudo isso você vai adicionando à medida que você vai vendo que as respostas têm consistência. Só que você, muitas das vezes, você coloca novas regras que estão conflitando com regras que você definiu anteriormente. E isso acontece porque as LLMs operam com probabilidade de tokens. Então, se você disser para o seu bot ser sempre educado, esses tokens influenciam cada geração subsequente. Ele poderia, num caso, extrapolar para ser tão educado que ele começaria, por exemplo, a se desculpar pelas políticas da empresa e às vezes até dar reembolsos não autorizados. Então, é claro que isso aqui é um caso de extrapolação, mas veja o que poderia acontecer. Nós temos aqui as regras. Nunca emita um reembolso após 30 dias, mas aqui a regra 3, seja empático. E aí o que vai acontecer? Isso são tokens, tá? E aí os tokens de empatia. Estou chorando, preciso muito. O peso relativo seria 0,72, enquanto os tokens de política teriam peso 0,28. Então os tokens da empatia venceriam os tokens da política, causando aí um reembolso indevido. Então, bastaria, isso aqui é um caso de extrapolação, mas a mensagem emocional do cliente poderia influenciar a resposta do seu bot, emitindo ali um reembolso, graças à interpretação dos tokens e o peso atribuído a esses tokens. Então aqui, o que a gente pode entender é que os tokens da empatia, que são aqui, essa parte da empatia, eles dominaram os tokens de política na janela de atenção do modelo. Porque o prompt são tokens e esses tokens eles competem pela atenção do modelo de LLM. Uma skill ela conserta isso porque ela é desacoplada da persona central do agente. Ela atua como uma interface de ferramenta distinta que o agente pode chamar quando necessário. Mas como, afinal, o agente realmente sabe que deve utilizar essa skill? Isso acontece através de um mecanismo chamado toolbind, ou chamada de ferramenta. Então, aqui nós temos uma passagem de um arquivo YAML file para a nossa skill. Então, o que acontece quando nós fazemos essa chamada, seja usando o LangChain ou apenas a API da OpenAI, você vai ter a tradução desse arquivo YAML file em um esquema, em um arquivo do tipo JavaScript Object Notation, né? Um arquivo que ele é estrito. Então, ao invés de mandar um texto normal com a mensagem do usuário ali de forma desestruturada, ele vai mandar esse esquema para o modelo junto com a mensagem do usuário. Agora, o modelo LLM ele sabe que ele precisa processar um reembolso e ele deve parar de conversar. Então, dentro da skill de reembolso, né, o que a skill de reembolso vai receber? Ela vai receber apenas os dados permitidos para que ela aplique a regra objetiva
valide as entradas e retorne a decisão estruturada. Então aqui ó, ela devolve um arquivo JSON, né, JavaScript Object Notation, com os parâmetros que são permitidos. Então a gente tem aqui o atributo approved, ele pode ser verdadeiro ou falso, e aí ele precisa justificar com a razão. Então, o que não entra ali na skill? Não vai entrar aqueles sinais, né, que poderiam influenciar a conversa, mas não são regra de negócio. O que entra na skill? Para a skill vai apenas, né, os dias desde que houve a compra, o ID da order ou da compra, né? O order ID é a identificação da compra, e a versão da política de reembolso, porque pode ter mudado. A gente tem no Brasil políticas de reembolso de 7 dias, que são obrigatórias, mas dependendo da política da empresa, você pode ter até 30 dias de prazo, né? A gente tem vendors aí americanos que dão 60 dias de garantia para infoprodutos, por exemplo, tá? Então, a skill vai receber apenas o mínimo necessário para ela decidir, e nada dessas palavras aqui, desses tokens, que poderiam influenciar a decisão dela de forma não objetiva. Então, de forma prática, né, aqui está o cenário com o qual nós estamos trabalhando. Digamos que seja um bot de atendimento ao cliente que foi construído em uma API, que poderia ser da OpenAI, e digamos que ele continua ignorando as suas instruções de política de reembolso quando os clientes usam essa linguagem emocional que nós citamos aqui, tá? Então, por que a gente precisa identificar por que esse prompt aqui está falhando e como a gente poderia usar uma skill delimitada para prevenir isso? Então, se a gente olhar aqui o nosso prompt bruto, a gente consegue ver aqui algumas instruções conflitantes. Então, a primeira está relacionada aqui, ó, a política de reembolso, que é após 30 dias de reembolso, não são permitidos, após 30 dias, vírgula, né? Isso aqui importa, a vírgula que importa, né? Que após 30 dias, reembolsos não são permitidos em nenhuma circunstância. Mas, logo em seguida, a gente tem aqui, ó, porém, sempre priorize a satisfação do cliente acima da política da empresa. Aí, nesse caso, como a gente sabe que os tokens eles estão ali disputando a atenção da LLM, qual deles ganha aqui quando um cliente chora? Então, o que vai acontecer aqui é que a regra da empatia pode anular a política. Porque aqui nós falamos exatamente disso, ó, de como os tokens de empatia poderiam, como uma causa técnica, ter um peso relativo maior do que o peso relativo dos tokens de política. Então, os tokens de empatia, num caso como esse, de um prompt bruto não estruturado, nós teríamos aqui os tokens da política perdendo para os tokens da empatia. Então, como é que a gente resolveria isso, né? Nós temos aqui uma skill, nós precisamos usar uma skill delimitada, né? Que ela vai amarrar de forma assertiva as regras claras da política de reembolso. Então, a primeira coisa seria a nossa skill, né? Então, ela tem que ter, deixa eu puxar a skill para cá. Espera aí que travou aqui. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Aqui, ó. Então, o que está faltando aqui na nossa skill para que aquela regra seja objetiva? Então, a lógica de execução está aqui, né? Se dias desde a compra for menor ou igual a 30 dias, então ele aprova. Agora, a gente precisa ter aqui obrigatoriamente um atributo aqui que vai delimitar a questão do tempo, né? Então, aqui está faltando aqui o atributo tempo. Então, nessa skill, na verdade, nós precisamos aqui inserir nas propriedades aqui, ó, mais um atributo, né? Então, a gente teria isso aqui,
né? Ao invés de isso aqui. Então, olha só o que mudou, né? Nós inserimos aqui como as propriedades order ID é do tipo string, ela tem a descrição, e os dias desde a compra é do tipo integer. É o número de dias que passaram, né, que se passaram desde a compra, a data da compra original. E elas são obrigatórias. Então, sem isso, a minha skill não consegue trabalhar e ela recebe apenas isso. Então, ela vai ignorar todos aqueles tokens ali que a gente chamou de tokens de empatia, que poderiam influenciar na decisão de reembolso. Então, agora eu quero que você pense sobre o que nós acabamos de fazer. O que acontece? O nosso agente agora, a partir de um script, né, que a gente pode definir numa linguagem, por exemplo, poderia ser um Python, né? Ele vai passar esse conteúdo para a nossa LLM, né? Através de um arquivo YAML file, e somente aqueles parâmetros serão passados. Então, ele vai passar o inteiro dos dias, né, desde a compra, removendo ali todo o texto emocional que a gente tem do cliente. Então, a skill não vê que o cliente estava chorando. O agente, ele conversa de forma emocional, compreensiva com o cliente. Aliás, afinal, a sua prioridade é ter um atendimento humanizado, mas a skill em si, ela só vai ver o número, né? Então, por exemplo, se ela vê o número 45 e 45 é maior do que 30, aqui é ela incompleta, né? Deixa eu pegar ela completa aqui. Ó, então, se ele vê que aqui é 45, então a lógica da skill já vai descartar aquele reembolso, mas, por outro lado, não vai deixar de ser empático. Então, a principal lição de hoje é que uma skill não é apenas um prompt salvo. Ele é um contexto de execução delimitado que pode ser reutilizável, que vai forçar a LLM a aderir a um esquema restrito usando mecanismos como nós vimos aqui, ó, do toolbind, né? Chamando ali, fazendo a chamada. Não é esse slide aqui, peraí, deixa eu voltar. Toolbinding, cadê? Acho que mais um, aqui, ó. Então, a skill, ela é um contexto de execução delimitado, reutilizável, que força a LLM a aderir a um esquema estrito usando mecanismos como toolbind. O que é o esquema estrito? É um arquivo JSON, né? Então, a gente passa um YAML file ali definindo as regras, ela sabe que ela tem que interpretar, ela tem que receber ali um esquema de atributos e valores, né, chaves e valores, que é um JavaScript Object Notation, e com isso ele sabe que ele precisa validar de forma mais objetiva. Porém, o nosso agente, que é o prompt de interface com o cliente, ele continua sendo ali contexto, mantendo contexto, responder com empatia e fazer as decisões de quais ferramentas ele precisa utilizar. Qual que é o desafio para você hoje opcional? Você vai tentar encontrar nos seus prompts, que são mais longos e bagunçados aí que você usa atualmente, e você vai tentar escrever quais deveriam ser as suas entradas e saídas exatas, ok? E a gente se vê aí na próxima. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.